O mercenário não destruiu só reinos. Ele ajudou a construir o Estado que depois tentou controlá-lo. Na Itália fragmentada, cidades ricas compravam guerra pronta porque suas milícias civis já não bastavam. Quando o feudo vacilou, o soldo apareceu como remendo. Depois virou dependência. Cada companhia paga exigia contabilidade. Cada campanha exigia imposto. A guerra privada ensinava a arrecadar. Na crise, quem mandava na espada passou a mandar também no caixa. Os senhores feudais chamavam isso de exceção. Em pouco tempo, a exceção virou rotina. A França sangrava e as companhias livres se moviam como um mercado armado. Para pagá-los, reis começaram a cobrar de novo, não por escolha, por sobrevivência. E imposto temporário quase nunca morre. Ele aprende a ficar. A guerra privada virou escola de Estado. Cobrança, registro, transporte, pagamento, controle. O mito diz bandido. A crise histórica mostrou algo pior. Um instrumento político indispensável. Na fratura do século XIV, o poder já não morava só no sangue, morava no contrato. A cidade pagava porque precisava viver. O mercenário cobrava porque sabia disso. E quando o medo financia a defesa começa a pedir planilhas. A partir daí, governar passou a incluir pagar homens armados que não eram do rei. O exército alugado não só saqueava, ele treinava cidades e coroas em disciplina fiscal. A velha ordem chamava isso de caos. Mas o caos estava ensinando centralização. A fratura não era só militar. Era administrativa, fiscal e diplomática ao mesmo tempo. Por isso, o mercenário era temido. Ele expunha que o Estado ainda não sabia lutar sozinho. A crise do século XIV abriu a ferida. Dentro dela nasceu a máquina estatal moderna. A cidade paga. O capitão mercenário vence e depois cobra o preço em cargos, moedas e obediência. Na Itália, a guerra privada vira escola de Estado. Pagar soldados exige contabilidade, prazo e comando central. Alberico da Barbiano profissionaliza a violência. Sem contrato, sem disciplina, sem lealdade duradoura, não há exército útil. Quando a milícia falha, o mercenário entra, e ao entrar, obriga a cidade a virar máquina. Depois da guerra, sobram homens armados e nenhum rei forte. A crise empurra bandos privados por toda a França. Esses bandos não são acidente. São resultado direto de reis sem caixa e guerras sem fim. Robert Knowles atravessa a França com milhares de homens. O saque força o rei a inventar cobrança. A devastação ensina o rei. Tributo excepcional vira hábito, e hábito vira soberania. Na fronteira, a guerra privada também cria diplomacia. Tratados passam a valer mais que juramentos. O soldo decide alianças. Florença, Milão e Veneza aprendem a negociar com homens de guerra. Francesco Sforza entende cedo. Quem controla homens armados, controla a cidade inteira. Milão não cai só por batalha. Cai porque o guerreiro se converte em governo. A lição se espalha. Contratar guerra custa caro, mas deixar de contratar custa o trono. Na crise, o mercenário não é só força externa. Ele entra no coração do Estado e reordena tudo. Além dos Alpes, outra descoberta. A infantaria mercenária custa caro, mas quebra qualquer exército antigo. Reis precisam deles, mas temem o preço. Cada lança suíça compra vitória e dependência. A infantaria contratada vira padrão europeu. Quem paga primeiro domina o campo e a negociação. Os estados aprendem rápido. Impostos não servem só para construir estradas, servem para sustentar guerra contínua. A burocracia cresce para alimentar a espada. E a espada depois exige mais burocracia. É assim que o parasita vira alicerce. O mercenário força o Estado a nascer mais duro. Na França, a guerra privada vira imposto. Sem pagar os homens, o rei perde estrada, castelo e trono. Carlos VII aprende a lição. Ou cria tributo permanente, ou governa só o papel de rei. O provisório se instala. O imposto de emergência ganha mesa, selo e cobrador. Na fronteira alpina, a paga compra disciplina. O Estado começa a preferir homens treinados a parentes armados. Na Itália, o mercenário já era instituição. Nos Alpes, ele vira mercadoria internacional. O contrato muda a política.
Quem paga a lança agora escreve a fronteira. A paga em florins cria obediência, mas também dependência. O rei aprende a temer o próprio fornecedor. Então surgem os lansquenetes, multidões armadas, coloridas, famintas, prontas para vender disciplina ao melhor pagador. Quem os contrata não compra só espadas, compra contabilidade, logística e medo. O exército de aluguel obriga o Estado a contar homens, armas, dias e dinheiro. E quando o rei aprende a contar, ele descobre que mandar custa mais do que guerrear. A diplomacia muda de língua. Menos juramento, mais saldo. Menos sangue, mais contrato. A velha suzerania se desfaz. No lugar dela, surge o soberano que paga, negocia e ameaça. O mercenário não derruba o Estado sozinho. Ele obriga o Estado a nascer mais duro. Na base da pirâmide, o povo vê o truque. Pagar guerra é começar a construir governo. A conta sobe. A guerra privada empurra a coroa para a cobrança regular. O rei já não convoca só vassalos. Convoca administradores, cobradores e escribas. A lança paga ensina a coroa a se organizar. Arquivo, selo e estrada passam a ser armas. O colapso fica claro. Sem arrecadação, sem contrato. Sem contrato, sem espada. O mercenário some como figura solta. Fica o método que ele ensinou: cobrar, registrar, manter. Na França arrasada, o rei aprende a lição brutal. Sem pagamento constante, não existe exército constante. Por isso nascem tributos extraordinários que nunca mais desaparecem. A guerra cria o imposto e o imposto cria o Estado. Os capitães mercenários entendem antes dos reis. Quem controla a folha de pagamento controla a campanha. Quando a coroa atrasa, a companhia muda de patrão. É assim que o saque vira diplomacia. No século XVI, a guerra religiosa explode. E cada lado compra homens armados como quem compra a absolvição. Os capitães huguenotes vendem mobilidade. Os católicos, disciplina. O campo vira mercado. Na Alemanha, lansquenetes marcham sob estandartes pintados. Já são marcas de guerra, não só homens. Mas cada lanceiro custa. E o custo dos lansquenetes empurra os principados para a burocracia. A Suíça ensina outra lição: vender soldados pode sustentar cantões inteiros e fortalecer sua disciplina interna. Logo, os cantões negociam com papas, reis e cidades. Neutralidade também passa a ter preço. No Império, a conta fecha do mesmo jeito. Exércitos de aluguel precisam de alfândega, crédito e registro. O soldado pago força o Estado a enxergar. Sem mapa de impostos, não existe mapa de poder. Agora surge a ponte invisível. Arrecadar já não financia só a guerra. Passa a organizar a própria administração. Cada contrato exige carimbo, lista, selo e auditoria. O mercenário obriga a máquina pública a crescer. A diplomacia muda junto. Antes, vassalos. Depois, credores. Florins substituem juramentos. A guerra privada já ensinou o preço da obediência. O soberano só precisa aprender a cobrar. É aqui que o parasita vira engrenagem. O exército pago deixa de ser exceção e vira rotina. E quando a rotina se instala, nasce a virada decisiva. Um Estado capaz de fabricar seu próprio punho. O mercenário não desaparece. Ele é absorvido, domesticado e transformado em funcionário da violência. A lição final é cruel. O Estado não venceu o mercenário. Aprendeu com ele a sobreviver. O primeiro legado foi simples e brutal. Para pagar mercenários, o rei precisou transformar exceções em rotina fiscal. Quando a guerra virou despesa fixa, a cobrança também virou permanente. O Estado aprendeu a cobrar antes de pedir permissão, depois veio a patente. O soldado deixou de ser improviso e virou licença vendida, assinada, negociada. A lealdade saiu do sangue e entrou no papel. O rei passou a autorizar a violência como quem emite moeda. Na Itália, os contratos de conduta ensinavam uma lição: controlar capitães era mais barato que combater suas consequências. Richelieu entendeu a armadilha. Licenças demais geravam rivais. Licenças de menos deixavam o reino sem espada. Nos Habsburgo, a patente virou filtro de poder. Quem pagava podia lutar. Quem não pagava,
desaparecia. A licença também domesticou capitães. O Estado vendia honra, mas comprava obediência. O velho mercenário vendia a espada. O novo Estado vendia acesso à espada e cobrava juros políticos. Essa lógica viajou. De Paris a Viena, de Madrid a Londres, todo o reino aprendeu a registrar, licenciar e vigiar. Por trás do selo surgia a inspeção. O Estado não só contratava forças, passava a catalogar homens. Patente, lista, revista. O mercenário foi sendo engolido pela máquina que antes temia. Então veio o salto final, o exército permanente. Não mais bandos alugados, mas soldados fabricados pelo Estado. Os regimentos de picardia mostraram a nova regra. Disciplina valia mais que bravura solta. Nos terços espanhóis, cada homem virava peça de um corpo maior. O rei comprava coesão, não aventura. Na Holanda, Maurício de Nassau fez do treino uma fábrica. O soldado moderno nasceu do compasso. A fábrica militar exigia mapas, depósitos, estradas e escribas. Batalha alguma sustentaria isso sem administração. O mercenário ensinou o preço da guerra. O Estado aprendeu a cobrar, registrar e obedecer ao calendário. No fim, a brutalidade privada não desapareceu. Ela foi domesticada, auditada e devolvida como monopólio. E aí está o golpe final. O mercenário não só destruiu reinos, ele ensinou os reinos a virarem estados. A lição final é brutal. O Estado aprendeu a vestir, pagar e comandar o soldado que antes alugava. O mercenário não desaparece. Ele é absorvido, domesticado e reembalado como disciplina nacional. Foi assim que a guerra privada ensinou o Estado a contar homens, moedas e horas. Cada contrato exigia imposto. Cada imposto exigia registro. Cada registro criava burocracia. Quando o rei paga estranho, ele precisa cobrar dos seus. A guerra cobra centralização. A diplomacia mudou de língua. Menos juramento feudal, mais tabela de pagamentos e garantias. Até o mapa da soberania mudou. Quem pagava a tropa mandava no território. O mercenário também deixou herança institucional, contratos, auditorias, registros e responsabilidade. Depois, esses métodos saíram do acampamento e entraram no palácio. A espada contratada ensinou o soberano a pensar em logística antes da glória. Nasceu daí um poder mais frio. Menos cavalo de nobre, mais arquivo, imposto e quartel. O velho guerreiro livre virou ameaça. O novo soldado virou funcionário. Esse foi o truque histórico. Transformar violência imprevisível em despesa previsível. E quando o Estado domina o custo da guerra, ele domina quase tudo. O título responde agora. O mercenário virou Estado quando o pagamento virou rotina. Quando a patente substituiu a espada errante, o reino ganhou memória e disciplina. No fundo, o mercenário foi laboratório. O Estado apenas herdou o experimento. A Europa moderna nasceu quando governos entenderam que guerra exige administração antes de heroísmo. Por isso, o mercenário assombra o Estado. Ele prova que poder pode ser comprado. E quando um governo aprende isso, ele já não depende mais do mercenário. Ele o supera.